Boa noite, igreja. Bom estarmos aqui mais uma vez. Bem-vindo, você do Solos Ágape, sempre bom ter você por aqui conosco. Terminamos o estudo bíblico sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Trabalhamos, por último, o capítulo 7 de Romanos. E hoje quero começar um estudo novo, e estou me preparando para o estudo depois sobre bênção e maldição. Então, enquanto eu preparo, gostaria que a gente estudasse o livro dos Salmos. Então, convidar você para acessarem o livro dos Salmos. E temos muito a aprender com o livro dos Salmos, que é o livro de louvores de Israel. Então, o livro dos Salmos, ele é composto por 5 livros, na verdade. Então, Deus entregou a Moisés os 5 livros da lei e entregou a Davi, que é o maior autor do livro dos Salmos, 5 livros dos louvores, e temos também 5 livros das festas judaicas, chamados 5 Megilot, ou 5 rolos. Então é bastante interessante. O livro dos Salmos, o primeiro livro começa no Salmo 1 e vai até o Salmo 41, 13. Então, 41, 13, que a gente pode ler. Ele diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de geração em geração, amém e amém. Então, a primeira parte do verso, ele bendiz a Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e termina com um duplo amém. A palavra amém, que pode ser lida como um acrônimo, El Melech Neeman, Deus Rei Fiel, também significa firmeza, significa eu concordo, concordamos. Então, esse duplo amém, ele fecha o primeiro livro dos Salmos. É uma palavra de louvor, também a palavra amém. O segundo livro dos Salmos vai começar no Salmo 42 e vai até o Salmo 72. Então, nós vamos lá, Salmo 72, então, do 42 ao 72. A gente pode ler no verso 19, Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Então, mais uma vez, bendizendo o nome do Senhor. E encha-se toda a terra da sua glória. E aí termina com um duplo amém. Amém e amém. Quer dizer, concordamos que esses salmos, do 42 ao 72, seja o segundo livro de louvores em Israel. Então, nós temos o livro dos Salmos com já o segundo livro dos louvores. Interessante que, se você ler o último verso, alguém pode ler para nós, 72, 20. Nós lemos o 19, mas o 20, ele tem uma informação interessante. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O que isso significa? Se nós pegarmos quem escreveu o Salmo 72, o próprio Salmo 72 tem um título aí, Salmo de Salomão, que pode significar também Salmo para Salomão. De qualquer forma, o Salmo está envolvendo Salomão e não Davi. Por que então que no próprio Salmo 72, no último verso, diz: Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé? Porque, como Davi é o maior autor dos Salmos, está atribuindo a ele todo o livro. Quer dizer, desde o 42, que é dos filhos de Coré, até o 72, que seria de Salomão, e alguns, claro, nesse meio aqui, escritos por Davi. E além disso, contamos com salmos anônimos também, aí no meio desses salmos. Então, para vocês perceberem, então, que está fechando mais um livro de louvores, é o segundo livro. O terceiro livro começa no Salmo 73 e vai até o 89. Se nós lermos o último verso do 89, que é o verso 52, alguém pode ler para nós? Mais uma vez, nós temos o que chamamos de doxologia. Doxologia é um louvor a Deus, então ele vai louvar a Deus e vai fechar novamente com um duplo amém, concordando, fechando, então, o terceiro livro dos Salmos. Alguém pode ler para nós? 89, 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Isso, mais uma vez um duplo amém, fechando, concordando com o terceiro livro. O quarto livro vai começar no 90, que é atribuído a Moisés. Moisés é cerca de 1400 a.C.,
Nós estamos falando do Salmo 90 e podemos falar do 119. O 119 é atribuído a Esdras, apesar que o Salmo em si é anônimo, e Esdras é mais ou menos do ano 400 e pouco antes de Cristo, então nós temos 1400 a 400, 1000 anos de produção do livro dos Salmos. Então pensa bem, o que nós temos de Brasil, da descoberta do Brasil, o livro dos Salmos levou 2 vezes mais o que nós temos de história do Brasil para ser produzido. Então isso é bem interessante, e apesar de serem pessoas de épocas diferentes, produzindo louvor para Deus, aí os Salmos têm oração, tem muitos cânticos, tem o que a gente chama de lamento, tem lamento individual, lamento coletivo, tem salmos imprecatórios, que são aqueles salmos usados para a guerra, que vai falando mal do inimigo, para que o inimigo se sinta fragilizado e possa perder a batalha. Então temos vários tipos de salmos, muitas orações, e elas todas, esses 150 salmos, que a gente chama de salmos canônicos, eles têm uma coerência sobre a pessoa de Deus, eles têm um desenvolvimento bastante interessante. O 4º livro dos Salmos começa... Pois não. Tem um salmo que tem uma coisa, né? Persegui os inimigos e os alcancei, os destruí e os adormecei. Aí a gente, né, em paralelo com o que Jesus ensina, a gente deve, né? Orar pelo inimigo, se inimigo, coisa e tal, aí você fica assim, né? Que a perfeição é uma coisa de louco, né? Assim, quer matar, quer destruir. Então, é nesse sentido, então, que ela produz isso. Então, é um salmo, exato. Esse salmo que às vezes assusta, e a irmã está mencionando, de perseguir o inimigo, matar e fazer e acontecer, é o inimigo mesmo nas batalhas, nas guerras. E então, imagina alguém cantando isso numa guerra, pronunciando isso, e alguém lá do inimigo certamente sabe o idioma do povo inimigo, porque eles estudavam. É também uma estratégia de guerra, saber a língua do inimigo. Então isso causava um certo pavor no inimigo, era uma arma de guerra. O louvor servia como uma arma de guerra. Não era só o arco e flecha, a espada, mas o louvor, a adoração também servia para deixar o inimigo mais suscetível à derrota. O livro dos Salmos, então, como dissemos, são 5 livros. O 4º livro começa no 90, atribuído a Moisés, e termina no 106. Então, vamos ler o último verso do 106, que fecha o livro. Ele não está fechando só, o Salmo 106. Na verdade, você vê que ele tem todo um modelo, uma doxologia com um amém, pelo menos até agora foram um amém duplo, fechando o livro inteiro. Então, o que ele diz aí no 48, no 106? Agora, além do amém, está pedindo que o povo diga, concordamos, é isso mesmo, nosso Deus é fiel, que diga também aleluia. Então, inclui o elemento aleluia, é uma palavra hebraica que veio para a língua portuguesa, que significa louvai ao Eterno, louvai ao Senhor. E significa, ou louvem ao Senhor. Portanto, o 5º livro começa no 107 e termina no 150. Vamos abrir o 150. Ainda não sarei dessa tosse. O que acontece quando a gente lê o 150? O final dele. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, ao Eterno. Aleluia. Então termina com aleluia. Mas se você ler o Salmo todo, ele é pequeno, são apenas 6 versos, você vai perceber que ele todo é uma doxologia. É uma declaração, um louvor a Deus. Significa então que o 150, ele fecha os 5 livros dos Salmos, com uma doxologia, e termina convidando a louvar o Senhor, que aleluia é um convite a louvar o Senhor. Então essa é uma visão aqui geral dos Salmos, né? Que são 5 livros. Lembrando que o Pentateuco também são 5 livros, a lei, a instrução, e que há 5 livros também na Bíblia lidos nas festas ou nas celebrações judaicas. O livro de Cântico dos Cânticos, que era lido na festa da Páscoa. O Cântico dos Cânticos fala do resgate do amado pela amada, e a Páscoa fala do resgate do Senhor, do Eterno, resgatando o seu povo amado, o seu povo querido. E o Cântico dos Cânticos, para ser aceito na Bíblia, ele foi interpretado
também de forma alegórica, em que o amado representa o próprio Deus e a amada representa Israel. E a igreja também faz essa leitura alegórica, dizendo que o amado é Cristo e a amada é a igreja. Então, o Cântico dos Cânticos, que foi um dos livros com mais dificuldade de ser aceito no cânon, com essa interpretação alegórica, que é uma interpretação lá de Filo de Alexandria, muito interessante, ajudou na aceitação do livro no texto sagrado, e é um livro maravilhoso. Nós vamos conversar um pouco mais sobre os Salmos, um pouco mais calmamente. A palavra Salmos em hebraico é Terrilim, Terrilá, que significa louvor. É um objeto de louvor, cântico de louvor, hino ou salmo. É o equivalente grego para Terrilá. Terrilá é o singular, Terrilim é o plural. O equivalente grego para Terrilá é psalmos. E o termo psalmos aí vem para nós como salmos. Então vem do grego, pela Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que começou aí por volta de 250 a.C., até mais ou menos o ano 100, a tradução estava pronta. Então o nome Salmos tem a ver com o grego, psalmos. No hebraico significa louvores, é o livro dos louvores. O livro dos louvores. E nós temos essa expressão, e eu vou pedir que cada um me ajude aí, no Novo Testamento, psalmos. Ou psalmon, né, a palavra vai, o grego tem, a gente chama de declinações. Lucas capítulo 20, verso 42. Pediu Tiago para ler Lucas 20, 42. Irmão Taliano, Lucas 24, 44. Irmão Ronaldo, Atos 1, 20. Irmão José Maciel, Atos 13, 33. Irmã Maria Sueli, Efésios 5, 19. Irmã Raimunda, Colossenses 3, 16. Então, por enquanto, esses textos onde aparece a palavra psalmos, que deu a palavra salmos para nós, ou terrilim, louvores. Lucas 20, 42. O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, o Lucas está fazendo referência ao livro dos Salmos, como Salmos de Davi. Então, assim como o Pentateuco era conhecido como a lei de Moisés, os Salmos são conhecidos como Salmos de Davi. Davi não escreveu todos os Salmos, ele escreveu, no máximo, a metade do livro dos Salmos. Tem alguns Salmos anônimos que o Novo Testamento vai atribuir a Davi, e aí vai chegar em 75. Então, são 150. Portanto, de acordo com o próprio livro dos Salmos e com alguns autores do Novo Testamento, chegaríamos aí a 75 Salmos atribuídos a Davi. Não quer dizer que ele tenha escrito todos esses 75, porque o termo de Davi, em hebraico, le David, também significa para Davi. Então, na hora de traduzir, se nós traduzimos para Davi e não de Davi, é alguém que escreveu e atribuiu ou deu esse salmo de presente a Davi, então tem essa possibilidade também. Mas, de qualquer forma, Davi é o músico mais completo da Bíblia. Davi, ele é letrista, para falar na linguagem atual, ele é poeta, ele é escritor, ele é regente de coro, corais, ele até que introduz essa ideia do coral, dos cantos corais no culto público. Ele é instrumentista, ele é fabricante de instrumentos, e ele é também lá nas batalhas, vamos dizer, uma espécie de um coreógrafo, um dançarino. Então, assim, ele está muito envolvido com a música, com o louvor, e o nome dele é o melhor nome que se tem para dizer de quem que são os salmos. São os salmos de Davi, os louvores de Davi. Então, ele é o mais famoso do livro dos Salmos, por ter escrito muitos salmos e por ser um músico completo, né, de ter toda essa habilidade com a música. Assim como Salomão tinha outras habilidades com plantas, com animais. Salomão era especialista em plantas, em animais. Alguns dizem que ele até conversava com as plantas, com os animais. Eu sei que tem muita gente que gosta de conversar com a planta, com as plantinhas, e dizem que elas ficam mais verdes, elas ficam felizes quando a pessoa conversa com elas. Não sei se algum irmão aqui tem essa experiência de conversar. O senhor conversa com as plantas, irmão? O irmão Taliano diz que tem essa experiência, conversa com a plantinha e ela reage. Aí ela reage, é interessante. Mais alguém? Isso, a irmã também, Raimunda. Então, é uma experiência, acho que muita gente tem essa experiência de conversar com as plantas. E quanto...
Aí o irmão está dizendo que percebe que a plantinha também fica assim meio tristezinha, vamos dizer assim, mais murchazinha. E quando a gente conversa com elas, elas renovam. Então ela precisa muito da água e eu creio que bater papo com a planta ajuda muito para a saúde da pessoa e certamente, por ser um ser vivo, a planta agradece. É igual quando a gente conversa com o animalzinho, ele fica todo feliz. Só que o animal, ele tem, pensa no cachorro, ou um gatinho, né? Um animal, um passarinho. Você conversa com os bichos, eles também reagem. Cachorro bravo. Aí eu comecei a dar comida para ele, lá, tratando ele. Chegou uma hora assim, eu fui comida na mão, a comida na mão. Isso, você tratar bem. Conta-se uma história do Salomão, que o Salomão convocou abelhas e mosquitos, ele tinha e moscas, e foi bater um papo com os bichinhos. E aí uma abelhinha veio e picou o nariz dele. Então você imagina com uma picada de abelha no nariz, então ele ficou com o nariz enorme, muito dolorido, e ele ficou muito bravo com a abelhinha, e ele disse, na verdade eu não sabia qual abelha, porque elas são muito iguaizinhas, qual abelha que tinha picado ele. E aí ele perguntou, quem que me picou? Aí uma abelhinha chegou toda sem graça e tal, se desculpando, eu sou mesmo desajeitada, pedindo desculpa pro Salomão, que fui eu e tal, mas não foi por mal, não. É porque o seu nariz, assim, tem um cheirinho de... Eu não distingo muito bem as flores, e o seu nariz tem um cheirinho de flor, então tem um cheiro agradável, aí eu achei que era uma flor, por isso que eu fiz isso. E aí pede 1000 perdões para o Salomão, e aí ela fala o seguinte, Salomão acaba desculpando a abelhinha, e aí ela diz, olha, um dia eu posso te retribuir, te recompensar, fazer alguma coisa pelo Senhor. Aí o Salomão caiu na risada, uma abelhinha vai fazer alguma coisa por mim? Então, ele despediu, ela voou, foi embora. Passado um tempo, o Salomão é visitado pela rainha de Sabá. E a rainha de Sabá foi ali, saiu lá da Etiópia e tal, e veio conhecer a sabedoria de Salomão e começou a testar o Salomão para ver se ele era sábio mesmo, como o pessoal dizia. E aí ela trouxe uns arranjos de flores, muito, muito lindos, uns vasos, mas quando a gente olhava, quem olhava para aqueles vasos, dizia que eram flores naturais, eram tão perfeitas que, à distância, ninguém conseguia distinguir se eram flores naturais ou flores artificiais. E aí ela pediu que Salomão olhasse aqueles vasos, uns 4, 5 vasos, muito lindos, muito bem arranjados, muito bem produzidos. Qual deles era natural? Um deles era flor natural. E aí o Salomão olhou, ficou meio apertado, pensou, para mim está tudo igual, né? Olhando aqui, não tem como saber. E de repente, aparece lá na janela, quem que aparece lá? A abelhinha. Aí o Salomão, na inteligência, já pediu para um criado abrir a janela, o criado abriu a janela e a abelhinha foi direto lá no vaso onde tinha as flores naturais. Aí o Salomão todo cheio de si, disse para a rainha de Sabá, apontou com o dedo qual era o vaso que tinha flor natural. Então a abelhinha acabou cumprindo a promessa, e ele achava que jamais seria ajudado por um animalzinho tão pequeno, ele com toda a sabedoria. É uma lição também essa história para a gente, de que nós precisamos, até dos mais pequeninos seres, e nós não devemos ser orgulhosos. Tem histórias do Salomão também terríveis, que o Salomão era muito terrível e tal. Aí já são histórias negativas do Salomão, mas essa é uma história positiva. E a abelhinha, então, ajudou o Salomão a demonstrar sua sabedoria. Mais uma vez, o termo salmosos vai aparecer, Lucas 24, 44, são poucas vezes que aparece o termo Porém, o livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. 24, 44, irmão italiano. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha que interessante.
A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes principais. A Torá, o Neviim e Ketuvim. A Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Neviim são os profetas, que na Bíblia hebraica, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são os primeiros livros proféticos, chamados de Neviim Rishonim. E a partir, então, do Isaías, aí nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12, que começa com Oséias e vai até Malaquias, os 12 profetas, que era um rolo, por isso chamado os 12, era um rolo só, contendo Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, 12 livros. Eram os profetas chamados de posteriores, ou os Neviim Aharonim. E por último, a terceira divisão da Bíblia são os Ketuvim, ou seja, os escritos. E normalmente começa com o livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele está aí na terceira divisão. Ele fala, Jesus fala de Moisés, dos profetas e dos Salmos. Os Salmos, então, representavam a terceira divisão da Bíblia hebraica. Então, ao invés de chamar de os escritos, podia chamar também os Salmos. O livro dos Salmos, que é o livro mais citado na Bíblia.